A gente sabe que tem casos graves, a gente sabe que tem muitas mães que não conseguem fazer o pré-natal básico, a gente sabe que a saúde pública é um caos, a gente sabe que o hospital recebe essas famílias, a gente sabe que o hospital recebe gente de tudo quanto é lugar, mas o hospital recebe recursos públicos para isso. O materno-infantil recebe recursos públicos para poder atender essa demanda. Se não está atendendo, é porque não quer. Quando foi para eu ter o meu filho, que eu cheguei lá, eu cheguei em torno de 11 horas da manhã, não tinha médico, só tinha um médico em todo o hospital, né? As enfermeiras nos informaram no momento da triagem que tinha apenas um médico e que não teria atendimento, não saberia quando teria atendimento. E se eu quisesse ir para casa, eu poderia voltar para casa e voltar no outro momento, sendo que esse era o outro momento, porque eu já tinha ido lá à procura de atendimento, né, já na semana de T, e já foi me dada a palavra de que eu tinha que voltar para casa, esperar mais uma semana e voltar na outra semana. Cheguei lá, eu falei, não, eu já fui para casa, eu já esperei, então eu vou ficar aguardando até eu ser atendida por algum médico. E infelizmente não tinha médico no dia que foi marcado para eu ir, né, e eu já estava muito mal, minha pressão já estava 15, 17... E aí eu fui pra lá, fui com meu esposo. Nós ficamos de 11 da manhã até às 7 horas da noite, às 19 horas, sem atendimento. Às 19h30, por aí, 19h40, chegou um médico. Também só um médico, não chegou 3 nem 2, chegou somente um médico. O hospital estava lotado. Muita gente chegando, ambulâncias de outra cidade, mamães com parto já, assim, acontecendo. Muitos casos graves. E aí era uma sensação de que a equipe que estava lá de enfermeiros estava tentando saber quem que eles iam colocar na frente para ter o parto, quem que eles iam conseguir salvar, né? Quais as mães que iam... Era essa sensação de que quem que a gente vai conseguir salvar, porque quem estava lá desde manhã, às vezes chegava uma pessoa que estava no estado mais grave de quem já estava lá desde muito cedo. Tinha pessoas que estavam desde as 8 da manhã. Enfim, às 19h40 chegou um médico e aí ele me atendeu, né? Eu já estava nessa espera, ele me atendeu e me internou para ter o bebê. Ele falou assim, olha, seu caso é de pré-eclâmpsia. Foi super humano, foi um médico maravilhoso. E aí eu falei, ok, vai dar tudo certo. Valeu a espera. Você até se sente assim que valeu a espera. Não é pra você esperar, mas você sente tipo assim, ufa, deu tudo certo. No dia seguinte, a mesma coisa. Tinha outras pessoas em estado mais grave ou que chegou e o médico teve que colocar o parto um pouquinho mais tarde. Foi feito parto, fui para a sala de parto, né? Aí agora eu fico já muito nervosa. Quando deu umas 11 horas eu fui para a sala de parto. Aí meu esposo foi chamado para fazer o acompanhamento, porque era uma cesariana. Eu estava muito calma já, tranquila. E aí quando eu entrei na sala, o anestesista que estava aqui me encontrou, ele soltou uma frase que era... O que vamos fazer com essa mala? E ele falou isso olhando para a enfermeira que auxilia, né, na hora de fazer anestesia. O meu esposo foi entrar e aí ele falou assim, não entra, vá para fora, porque só pode entrar depois que eu realizar a anestesia. Aí ele saiu. Aí ele falou, repetiu, e essa mala a gente vai despachar para onde? E enquanto isso eu estava sentando e ele pegando os materiais. E aí eu percebi que ele estava falando de mim. E aí eu sentei de costas, né, na posição para levar a anestesia. Praticamente nesse estado que eu já tô, né, falando. E aí ele falou que fez a primeira perfuração. E aí ele falou assim, essa mulher é muito grande, nenhuma agulha passa nas costas dela, ela é muito gorda. A gente vai fazer uma bariátrica ou uma cesariana? Aí foi quando eu entendi que a mala que ele estava falando se tratava de mim. E aí eu comecei a chorar e a enfermeira ficou mais nervosa do que eu, porque ela ficou muito mexida. E aí ele gritou com a enfermeira, falando que ela não sabia me posicionar direito. E por isso que ele estava errando o lugar de fazer anestesia. Nisso eu já estava levando umas 5 furadas nas costas, enquanto ele gritava com a enfermeira,
falando que ela não sabia me posicionar. E aí a enfermeira ficou nervosa e falou assim, mas aqui cada um fala de um jeito. Eu não sei como é que é. Deita, senhora. Ela me deitou, me jogou na cama e apertou. Assim, porque ela também estava nervosa. Não foi nem de uma forma... Ela nem conseguiu também reagir. E aí ela me colocou do formato. E aí ele, olha, você está se mexendo. E aí eu falei, para. Eu vou respirar, eu vou me acalmar e você vai fazer essa anestesia. Para de gritar. Aí eu me acalmei e aí ele conseguiu fazer anestesia. E no mesmo tom, nesse momento, meu marido já foi entrando, porque ele ouviu o grito dele. Então meu marido já foi entrando com muita raiva, assim, ele já foi entrando e pegando. E aí ele, não sai. E meu marido continuou entrando e ficou do meu lado. E aí foi quando ele mudou o tom de voz. Aí ele falou... Agora sim, consegui fazer. Aí ele fez. Nesse momento eu não consegui mais olhar para a cirurgia, né? Para quem faz cesariana sabe que a gente fica o tempo todo acordada, lúcida. E aí nesse momento eu só fiquei olhando para trás, olhando para o meu esposo, segurando na mão dele. O tempo todo eu não queria olhar para a cirurgia. E nem consegui entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido comigo. E fiquei quieta e calada o tempo todo. E aí o médico que entrou para fazer a cirurgia, porque o médico não estava nesse momento que aconteceu, ele não estava. O médico entrou para fazer a cirurgia, ele perguntou meu nome, minha idade, e aí eu acredito que ele ouviu o que o médico falou. Eu não consegui saber quem que estava, né, no rodízio ali, porque tinha também os estudantes da UEPA presente no lugar para poder ver o parto. Aí ele falou assim, olha... você é muito jovem. Ele falou isso, mas no intuito de você cuidar da sua saúde, porque você é muito jovem, você tá bem acima do peso mesmo. E aí eu só fiquei calada, eu não consegui falar, sabe? E aí eu só ficava aham. Terminou o parto e foi tudo certo, e eu fui pra sala do pós-parto. Eu não consegui dormir. Geralmente, quando você faz, aí o bebê nasce e você relaxa, né? E dorme. Ou eu não consegui dormir os 2 dias que eu fiquei lá. Eu não consegui dormir, eu chorava muito. E entendi que aquilo que tinha me atravessado, aquele anestesista que atravessou a minha história, ele tinha cometido vários crimes, na verdade, em relação à minha pessoa e ao meu corpo, né? Que estava ali num momento sensível. Eu não consegui, né, amamentar, e até então na minha cabeça era porque anestesia, demora uns 3 dias. Mas o tempo todo que eu ia pegar a minha filha, ou o momento que eu parava, eu ficava muito tensa e começava a chorar. E eu fiquei assim por mais de 20 dias no pós-parto. E uma coisa que é muito ruim no pós-parto, que a gente já fica muito frágil, né, é que o corpo muda. Então quando eu cheguei em casa, que eu me vi, eu fiquei pior ainda. E pra mim isso foi muito pior, porque eu sou uma pessoa que todo mundo já conhece a minha história, conhece os meus posicionamentos e sabe o quanto que eu luto em relação à autoaceitação, ao afeto, ao você se olhar no espelho com amor. E eu só conseguia sentir ódio de mim, só conseguia sentir raiva. E o pior, eu sentia vergonha, porque eu não conseguia olhar para minha filha, eu não conseguia amamentar, eu não conseguia me sentir em casa. Eu só queria dormir e esquecer o que tinha acontecido. Então eu realmente não conseguia viver nenhum daquele momento, porque o tempo todo eu lembrava disso, e só com muito cuidado da minha família foi que eu consegui, depois de uns dias, ficar melhor. Eu tive um problema no seio, porque a amamentação, né, não desceu. Eu consegui auxílio das pessoas do banco de leite, consegui auxílio também de uma consultora de amamentação maravilhosa, que me ajudou na amamentação, porque eu achei que o erro estava comigo, ou estava no meu corpo, e aí isso acarretou mais ainda de eu olhar no meu corpo e falar, mas meu Deus, eu consegui amamentar o meu filho, por que eu não consigo amamentar a minha filha? Eu não estou conseguindo amamentar ela. E aí ela me ajudou a passar por esse momento com muita calma, muito afeto, só que eu já estava com um problema, né, que se acarretou diante de toda essa situação psicológica, que a gente sabe que a amamentação, ela não é somente dar o leite, tem
tudo que se passa em relação à mãe é passada para o filho, né, no período da amamentação. Agora, no dia 9 de janeiro, eu fui no médico e o médico me encaminhou direto para o materno. Falou, você tem que ir, você já tem que ir para lá, você vai ter que ir. Aí eu respirei e fui. E aí eu tentei me apegar ao fato de que não era toda a equipe médica que fez isso comigo, mas uma pessoa específica, né, fez isso comigo, e na qual outras pessoas não estavam, ou se estavam depois, ou se sabem que isso acontece, não sei o porquê, não se posicionam ou não previnem, né, ou não, enfim. E aí eu fui lá, eu cheguei, fui atendida, fui enviada para poder fazer a cirurgia de imediato. Já colocaram a roupa para fazer a cirurgia. E eu cheguei lá para fazer a cirurgia. Falaram, não tem leito, não tem médico. Mais uma vez. Aí eu pensei, eu vou ficar muitos dias aqui. Eu não sei como eu vou sair daqui. Eu espero que eu não tenha que me deparar com aquela pessoa. Mas aí quando eu vi que eu tinha que ficar lá, que não tinha médico, que não tinha leito, que não tinha como ser internada e que só tinha um médico mais uma vez o dia inteiro, eu falei, gente, não é possível que isso aconteceu esporadicamente no dia que eu tive a minha filha, que eu tive uma má sorte de que no dia que eu tive a minha filha o médico não veio. Não, isso acontece todo dia, toda semana não tem médico. Tem lá no papel para todo mundo ver, na recepção. Hoje tem 3 médicos na cirurgia, 1 médico lá na frente, 2 médicos, tem todo a rota, ou como é que fala? A escala de profissionais que vai atender. E aí eu chego lá, dessas escalas de profissionais tem uma pessoa. Quem fiscaliza essas pessoas que não foram? Por que essas pessoas que não foram estão faltando? Todas estão com atestado médico de não puderem trabalhar? Elas podem simplesmente falar, eu não vou trabalhar, ou eu vou almoçar e só voltar 10 horas da noite? Quando eu cheguei lá para fazer, para saber o que estava acontecendo, que ainda não estava no momento infeccioso, em 24 horas a pus e a infecção se espalhou. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei sem andar, já cheguei me arrastando mesmo, a infecção infeccionou as glândulas na perna, que a gente chama de íngua. Eu não conseguia andar. Fiquei numa cadeira de rodas. Eles me internaram de imediato. E aí a médica falou, olha, essa cirurgia tem que ser feita agora, porque já está no processo de infecção e pode generalizar e pode ser pior. Então vamos entrar com antibiótico e vamos fazer a cirurgia. Vamos ver como é que tá lá dentro, né? Porque, como eu falei, não são todos os médicos, né? Não é a equipe toda, alguns são muito humanos e tratam a gente com muita humanidade. Até tranquilizo no momento de tensão. E aí eu, ok. Aí quando eu cheguei lá dentro foi que disseram, olha, não vamos fazer hoje. Eu fiquei o dia todo sem comer, fiquei até 10, 11 horas da noite. Cheguei lá de manhã, fiquei até 11 horas da noite sem comer. E aí quando foram 11 horas da noite, falaram, olha, não vamos fazer cirurgia hoje. Vamos fazer só amanhã, liberar a comida. Aí eu comi. No outro dia, mais um dia, o dia inteiro de jejum, nenhum médico foi olhar lá na sala como que estava meu peito, nenhum médico foi analisar, só mandou fazer de jejum porque já tinha um diagnóstico que tinha que fazer a cirurgia. Ok. Deu 10 horas da noite, não tem médico, tá lotado, não tem como fazer essa cirurgia. No terceiro dia, o médico que chegou, aí eu perguntei, e aí doutor, vou ficar de jejum hoje? Mas vai fazer minha cirurgia, como é que tá? Tá ficando pior, porque já tava enchendo de pus, eu sentia muita dor. A bolha tava ficando muito maior, era uma bolha grande. E aí ele falou, olha, o seu processo é um processo que a gente tem que fazer por último. É uma cirurgia que a gente tem que fazer no final do dia, porque tem pus e pode correr o risco de infecção hospitalar. E aí, depois que a gente fizer a sua cirurgia, não pode ser feita nenhuma outra cirurgia. Tem que fazer a sua e lavar tudo e depois fazer outra cirurgia. Aí eu fiquei pensando, mas vão usar as minhas coisas em outra pessoa? Ou quando eu sair, vão colocar só um pano e fazer outra cirurgia? Vão usar o mesmo bisturi em outra pessoa? Depois eu pesquisei, em alguns casos, quando tem infecção, realmente a cirurgia que é feita, ela tem que ser todo aquele local tem que ser limpo.
Mas é para isso que tem 2 salas de cirurgia, é para isso que tem 2 equipes médicas, é para isso que tem equipe para poder lavar e fazer toda a esterilização. Então eu não precisava ficar por último e nem esquecida durante 3 dias para fazer uma cirurgia, que era uma média de 45 minutos. Aí no 3º dia, o médico que fez o meu parto lá atrás, viu, falou assim, não, vamos fazer a cirurgia agora pela manhã, já arruma ela e vamos fazer. Então eu tive que esperar 3 plantões para vir um médico com o mínimo de humanização para fazer uma cirurgia no horário que ele achou que deveria fazer. Quando terminou a cirurgia, foi tudo lavado, foi tudo limpo, foi tudo esterilizado e eu pude, né, ter. Fui lá, fiquei jogada lá, sem atendimento. A cirurgia era uma coisa que os enfermeiros tinham que limpar, era uma cirurgia que eu tive que ficar em isolamento, não podia ficar junto com as outras mamães, nem com os bebês, né, recém-nascidos. Então era uma enfermeira que tinha que limpar. Só foi feito isso um dia, eu fiquei 7 dias. E aí não apareceu, aí eu perguntava para as enfermeiras, porque tem a técnica e tem o enfermeiro que fica de plantão. Aí a técnica falava, a enfermeira que tem que fazer, eu não posso mexer na sua cirurgia. Você fala para a próxima enfermeira, falava para a próxima enfermeira falava, tem um gás bem aqui, ó, pega aqui, limpa lá, tem que lavar direitinho, limpa lá. Meu esposo que tinha que limpar. No último dia, quando eu já estava lá, no 7º dia, a enfermeira de plantão veio para limpar e falou assim, mas isso aqui é para ser tirado um pouquinho em cada dia, porque eu fiquei com um dreno para poder sair esse pus. Então imagina, eu tava com um dreno saindo pus que tinha que ser limpo, né, esterilizado. E aí ninguém foi. E aí a enfermeira falou assim, olha, fala o que está acontecendo, é importante para a gente também, para ajudar as outras equipes que vêm trabalhar, porque agora eu vou ter que puxar o seu dreno inteiro. Era para puxar todo dia um pouquinho, e agora eu vou puxar ele todo, então vai doer um pouco, vai ficar desconfortável, o buraco vai ficar mais aberto, você não vai... Ela falou assim, olha, quando você voltar para casa, ter alta, você vai no postinho para poder fazer o curativo. Eu falei assim, mas se eu tô dentro do hospital e eu tô tendo que fazer o curativo? Aí ela, como assim? Aí eu falei assim, olha aqui, ó, tem uma fita, não era nem uma fita própria para coisa, era aquela fita mais grossa, que feriu todo o meu seio, tá todo ferido, cheio de feridas. E o gases, não tem álcool, não tem soro fisiológico, não tem nada. E aí ela falou assim, não posso fazer nada, eu vou limpar, e aí você procura alguém para te ajudar, ou então paga alguém para poder limpar, ou então eu vou te ensinar e você limpa. E aí foi quando eu falei assim, gente, a gente tem que começar a falar o que acontece aqui dentro, porque eu fiquei 7 dias. Eu já tinha passado por uma situação extremamente grave, para eu voltar e passar por outra situação de abandono, na qual, se eu não tivesse falado, abrido a boca, eu poderia nem ter voltado para casa. As minhas dores, se eu não compartilhar esse momento que aconteceu, outras mulheres vão passar por isso, outras mães vão passar por isso, outros pais vão se sentir como meu esposo se sentiu. Outras avós vão receber o corpo das suas filhas, que eu fiquei com medo da minha mãe receber meu corpo aqui. Outras crianças vão ficar órfãs, assim como outras mães vão receber os seus filhos no caixão. Então, se for preciso eu falar, colocar a minha cara na frente de uma câmera, aparecer no jornal, eu não preciso gritar mais. As pessoas não precisam chegar no hospital e ficar gritando, implorando para quem estiver lá dentro, seja uma enfermeira, seja uma ajudante, ligando para alguém, se alguém conhece alguém que trabalha no hospital municipal. Ei, tu conhece alguém que trabalha aqui dentro? Porque foi isso que eu fiz na minha internet. Foi isso que eu fiz. Gente, alguém conhece alguém que trabalha aqui dentro, que tenha um mínimo de coração, que eu possa voltar para minha casa viva. Eu quero voltar para minha casa viva. Eu quero ver minha filha.